Veja os orçamentos que o Lula dedicou às Sim. grandes e graves questões brasileiras, você Sim. vai ver. Qual é a relevância que o Lula dá à segurança pública? Que é o seu mais grave problema se você é do povo brasileiro, por média. É um orçamento menor do que o Lula gasta com propaganda. É assim mesmo. E esse ano é 20% a menos do que o ano passado, que foi o orçamento que o Bolsonaro deixou para o Lula. Vamos conversar com a China o seguinte: bons amigos, mas eu não vou ser seu fornecedor de commodities. Vou fazer contratos com você de longo prazo, de commodities, vou lhe dar segurança alimentar, vou lhe dar segurança sensível em minérios, etc, mas você vai me dar preferências comerciais e industriais nesse setor onde eu vou tentar uma nova política. A China vai pular lá do outro lado. Eu já propus isso lá no Alto Comissariado do Partido Comunista Chinês. O cara disse: e o livre mercado? Nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Essa é a vida. Outra pedida neste ambiente: transferências tecnológicas sensíveis. Faz sentido a Marinha do Brasil guiar essas coisas com satélite do Elon Musk, irmão? Espera um pouquinho. GPS guiado hoje com esses microsatélites que tem tecnologia simples de desenvolver e tal. Você não tem sentido ter um GPS americano guiando as nossas forças armadas, os mísseis. Percebe? Primeiro eu quero fazer aquilo que todo brasileiro sério tem que fazer: defender o SUS. O SUS é uma ideia muito generosa, em que nós botamos na Constituição que a saúde é um direito de todo mundo, independentemente de ser rico ou pobre, preto ou branco ou amarelo, independentemente do nível de complexidade, se é um câncer, se é uma encravada. Nós botamos na Constituição que esse é um direito de todo mundo e é um dever do Estado. Portanto, não é uma concessão, é um dever que está escrito na Constituição. E viva os profissionais de saúde que fizeram, de fato, um belíssimo... O Brasil é o país que mais morreu profissional de saúde no enfrentamento da Covid, porque começamos a parada sem equipamento de proteção individual. Nós tivemos que comprar máscara da China, para voltar àquele assunto que eu já falei. A cooptação, ou a mais pura e desagradável notícia da corrupção e da fisiologia, praticamente devastaram o debate sobre as coisas do Brasil. Justo nesse momento em que essa mistura trágica de corrupção, clientelismo e neoliberalismo mofado com turbofinancismo leva o Brasil para um canto de parede extremamente grave e perigoso. Por isso eu saúdo com muita alegria, com muito prazer, com muita esperança a fundação deste movimento, né, do novo trabalhismo, e mando hoje, não podendo estar presente como gostaria, a minha mais efusiva saudação, com o desejo de que a gente possa fazer disso o grande movimento que falta ao país. O nome é muito feliz, na minha opinião, porque o trabalhismo, que conseguiu construir uma coisa brasileira em cima de conceitos universais, como o Keynes, como a doutrina social da igreja, mas foi capaz de entender as manhas e artimanhas da vida brasileira. A novidade agora é o que fazemos neste período do século XXI, com um mundo em convulsão, como nós estamos assistindo, para equacionar aquilo que o trabalhismo tradicional brasileiro soube fazer de forma pioneira, embora com suas falhas e contradições, a história depois provou. Como desenvolver o Brasil, como superar a questão do atraso e da miséria extremas que estão, enfim, qualificando ainda a vida das maiorias do povo brasileiro, e como resolver a brutal diferença que estamos tendo entre a questão nacional e uma ordem internacional extremamente complexa e desafiadora. Viva o novo trabalhismo, um abraço para todos vocês. O Henry Ford é quem inventou a linha de montagem e tirou o protagonismo da indústria automobilística da Alemanha e transferiu para os Estados Unidos. O Henry Ford é coreano, não? Pois a Coreia do Sul, 30 anos atrás, o Brasil tinha capacidade de produção de 350 mil veículos por ano, a Coreia do Sul não sabia fazer nenhum. Hoje a Coreia do Sul tem 4 marcas globais e produz 15 milhões de automóveis e distribui globalmente, e nós não temos nenhum. Isso foi o espontaneísmo do mercado mesmo que fez? Conte-me outra. Vamos pensar, companheiros. Estamos aqui com o professor Ciro Gomes, tudo bem? É um prazer falar com o senhor. Prazer. Na última eleição para presidente da República, a gente viu que os debates eram muito fracos. O senhor se sobressaía, era o diferente. Ao que o senhor atribui essa queda do debate político do Brasil, senhor? É uma expressão geral da decadência do país. Da decadência não do nosso povo, mas da decadência trágica, criminosa das nossas elites. É um sintoma desse aviltamento das relações produzido pelas redes sociais. É um aviltamento provocado pela simplificação grosseira e o deslocamento, isso aí é planejado profissionalmente, de forma internacional,
das questões que a política pode ter a obrigação de resolver, educação, saúde, segurança, emprego, moradia, para as questões insolúveis da moralidade, da religiosidade, dos costumes, né, que, como sabe-se, são questões insolúveis porque são basicamente questões de fé e não de raciocínio científico falando. Então, o debate político acaba expressando isso numa tal polarização que se dispensa. E se você reparar, os dois polos fazem rigorosamente a mesma economia política e a mesma política corrupta. Rigorosamente a mesma. Perfeito. E provocam um dissenso grave, radicalizado na sociedade, assentado em ódios, paixões despolitizadas. Sabe o que aconteceu? Muitos anos atrás eu denunciei o Collor. Sim. Essa é a minha vida. Denunciei o Collor. E o Collor, que é de Alagoas, trabalha em Brasília, eu do Ceará trabalho em Brasília, me processou em São Paulo. Para quê? Para que eu perdesse um prazo. E aí acabei sendo condenado para pagar uma indenização para o Collor. E essa indenização virou uma penhora de um apartamento que eu financiei na Caixa Econômica, que não é meu. O Eunício, como fazem todos os barões prepotentes no Brasil, para me humilhar, foi lá e comprou um apartamento penhorado, que não é o que eu moro, só para ter o direito de dizer que está comprando apartamento e mentir que vai me despejar. Eu não moro nesse apartamento, nunca morei nesse apartamento. Olha que gostoso. Eu, Ciro Gomes, nunca respondi a um processo. Mas o senhor Ele no Google está aqui na Veja. Veja. Ciro Gomes é condenado a pagar mais dano 20 moral. mil a Eunício, então. Isso, do qual eu recorri, mas é dano moral, porque eu digo para ele, ele foi o cara que recebeu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras, e um juiz me condena. O que o Camilo e o PT estão fazendo no Ceará é muito grave. Eu sei que o Camilo é muito popular porque eu ajudei a construir. O Camilo nasceu na política pela minha mão. A história do Camilo, ele tinha perdido 2 vezes a eleição para prefeito de Barbalha, a terra dele. A história dele é derrota. Tinha perdido a eleição para prefeito de Barbalha 2 vezes. Depois enrolou-se aqui no escândalo de banheiro. Meu irmão, a esculhambação não foi pequena, não. Grande. E sabe quem foi que foi atrás de conversar como advogado, com desembargador, com juiz, com não sei o que, para ir limpando a área, para ele poder ser verdade? Eu. Você não tem ideia como é doído você ser traído por uma pessoa que você fez nascer. A taxação sobre grandes fortunas, ela não sei se é o seu modelo, mas ela existe hoje em apenas 3 países desenvolvidos, né? Então, de que maneira funcionaria? Não provocaria uma evasão de divisas? E aí eu vou fazer a pergunta do nosso roteiro e o senhor pode incluir a resposta a essa da taxação de grandes fortunas. Se o senhor for eleito, quem comanda o seu Ministério da Economia, quem deve ser o comandante do Ministério da Economia, o senhor já tem alguns nomes, e qual seria a linha econômica, né? Pensando na taxação de grandes fortunas, por exemplo, qual seria a linha? A minha proposta não tem similar em nenhum lugar do mundo. Ela é uma proposta que tem a ver com a concentração de renda brasileira que não tem nada parecido no planeta Terra. Como eu lhe disse, se eu alcançar apenas na pessoa física patrimônios superiores a 20 milhões de reais, num país de 212 milhões de habitantes, eu acho 58 mil contribuintes. Não existe nada disso no mundo. Esse nível de concentração de renda é que exige que o Brasil, para abolir a miséria que hoje impõe fome a 33 milhões de pessoas e subnutrição a 125 milhões de pessoas, não é nada que eu queira perseguir ninguém, nem tenho nada contra rico. Eu apenas preciso pedir que os ricos compreendam que o Brasil não pode mais adiar uma ação que revogue a miséria, que revogue a pobreza de massa, porque com 58 mil contribuintes apenas, cada um super rico no Brasil vai me permitir financiar a eliminação da pobreza, ou seja, R$ 471 de renda por cabeça no domicílio para 871 brasileiros. Isso não custa nada. Agora vamos lá, quando se criou o imposto sobre grandes fortunas na França, que o Bolsonaro e o Lula juntinhos, iguaizinhos, com a mesma concepção, denunciam, não havia ainda a região do euro. Você sabe que se você sai da França para Luxemburgo a pé, então a alíquota era muito alta. Eu estou propondo uma alíquota que, só para você ter uma ideia, para alguém tirar a fuga de capital, precisa converter real em dólar. Nessa operação, a pessoa paga 0,38 de IOF. Basta que eu calibre o IOF de 0,38 para 0,51, pagar 0,50 de alíquota é mais barato e mais simples. Em relação ao Ministério da Economia, quem seria o nome para comandar esse ministério tão importante? Veja, eu não sei ainda quem serão as pessoas. Eu posso dar ao mercado 2 nomes, e eu faço isso por seu intermédio, que vão balizar concretamente o que é que eu penso em matéria de desenvolvimento econômico e de finanças públicas. Mauro Benevides Filho, PhD em Vanderbilt, nos Estados Unidos, hoje deputado federal, ex-secretário de Fazenda do Ceará, que é um absoluta extraordinário camarada, ninguém entende mais do que ele de finanças públicas, e o professor Nelson Marconi, ligado ao novo desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.
Ciro. Eu acho que foi o único repórter que conseguiu extrair isso de mim. Acho ótimo. Então, a linha econômica seria a que eles defendem. Sim.